Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos nesse momento meditando na palavra de Deus em mais um devocional. Eu gostaria de convidá-los para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 3, versículos 3 em diante. Estaremos lendo aqui um episódio que aconteceu com o rei Salomão. Ele foi oferecer sacrifícios ao Senhor e o Senhor falou com ele em sonho de uma forma maravilhosa. Mas o ponto que nós estaremos frisando é o que Salomão pediu a Deus e o quanto isso é importante para nós, principalmente nesses dias atuais. Vamos para o texto sagrado? Diz assim o texto: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: Peça o que você quer e eu lhe darei. Olha que pedido, irmãos. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantivestes para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradam ao Senhor, por haver Salomão pedido tão grande coisa. Essas palavras agradaram ao Senhor. O ponto que eu quero frisar aqui, irmãos, é um devocional, a gente não tem tempo para detalhar mais, mas é o que Salomão pede a Deus. No versículo 9 diz: Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. O que nós estaremos falando é sobre a importância do discernimento espiritual para a vida e caminhada cristã. Nós temos que entender, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para fazermos parte da sua família e nós precisamos, no nosso processo de santificação, aprendermos a ser pessoas que desenvolvam o discernimento, desenvolvam a habilidade de entendimento, de julgamento, de compreender aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é um engano. Principalmente nesses dias atuais, irmãos, porque nós estamos vendo se disseminar várias ideias acerca do cristianismo, falsos profetas, igrejas com os movimentos mais variados, principalmente na era, irmãos, da internet, na era das mídias sociais, onde a gente lê de tudo, vê de tudo, ouve de tudo. Então, o discernimento é muito importante para que nós saibamos filtrar aquilo que é proveniente de Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é edificante, daquilo que não provém de Deus, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é mentiroso e daquilo que não é edificante. E isso é nossa responsabilidade. Nós precisamos ter essa maturidade para saber o que é certo e o que é errado. Veja o que é que Salomão pede. Ele pede discernimento, porque ele sabe que a partir do momento que ele tem a capacidade de discernir, ele vai procurar andar sempre na verdade, sempre na vereda do justo, sempre de forma que agrada, exalta e bendiz o nome do Senhor. Então precisamos ter cuidado em relação a isso, irmãos. Tem pessoas que dizem: mas crente não julga, é proibido julgar, se baseiam lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Quando uma pessoa chegar
até você com isso, diga, ô irmão, na sua Bíblia só tem esse versículo, é? Não tem mais versículo não na sua Bíblia? Então nós temos que entender, irmãos, que o julgamento, o discernimento, ele faz parte de um crente maduro. Quando o crente ele não julga, quando o crente ele não discerne, é porque ele precisa amadurecer. Ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer. Ele precisa sair do leite e ir para alimentos mais sólidos. Eu gosto muito da definição de Tim Challies, quando ele fala sobre discernimento, ele diz o seguinte: discernimento é a habilidade de entender e aplicar a palavra de Deus com o propósito de separar a verdade do erro e o certo do errado. Então, examinando um pouco mais essa definição, nós observamos que o discernimento ele é uma habilidade. Nós precisamos desenvolver a habilidade de discernir, para que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, para que nós não sejamos enganados por qualquer discurso, por qualquer falinha. Nós precisamos estar fundamentados na rocha que é a palavra de Deus. Então é minha responsabilidade, é sua responsabilidade desenvolver o discernimento. E observe que na continuação dessa definição ele diz: discernimento é a habilidade de entender. Entender. Então quando eu discerno é porque eu tenho entendimento. Eu só posso chegar a uma conclusão, a um juízo, se eu tiver antes entendimento. E ele continua: discernimento é a habilidade de entender e aplicar a palavra de Deus. Então, aqui é o ponto. Nós precisamos discernir a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem dois aspectos. Jesus, né, como a revelação divina, e a palavra escrita, como a Bíblia. Então nós precisamos entender isso. E o meio que Deus nos concedeu para que nós possamos fazer bons discernimentos é estudarmos a palavra de Deus. Se nós queremos ser pessoas maduras, pessoas que entendem os propósitos de Deus, nós precisamos buscar na palavra de Deus quais são os seus propósitos. Porque a palavra de Deus é a verdade. Quando nós vamos lá para João capítulo 17, versículo 17, nós encontramos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu preciso entender a palavra de Deus, porque eu só posso fazer um bom julgamento, um bom discernimento, se eu tiver entendimento da palavra de Deus. Se eu conhecer o que é que Deus diz sobre as coisas que eu estou julgando ou discernindo. Nós não podemos mais sermos crentes inexperientes ou criança. Às vezes nós olhamos lá para os textos de Jesus, quando Jesus diz: deixe vir a mim as criancinhas. Mas nós precisamos entender que quando Jesus diz aquilo, não é porque as crianças não têm entendimento, ou porque as crianças não têm capacidade de raciocinar. Não é isso. Quando Jesus diz aquilo, é porque as crianças eles têm a capacidade de depender. Eles são dependentes de outra pessoa. Então Jesus está dizendo: deixe-me vir as crianças. Ele está dizendo: ó, seja como uma criança, dependa de mim. Quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 5 e 13, olha o que aqui o texto diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Observe que o texto ele critica. Ele diz que se nós formos crianças, nós somos pessoas inexperientes. E nós não devemos ser assim. É bem verdade que quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, nós somos crianças, nós somos inexperientes. Nós ainda recebemos leite, mas com o passar do tempo, irmãos, nós precisamos de alimentos mais sólidos. Nós precisamos de coisas que nos dê consistência para nós caminharmos na verdade de Deus. E um dos salmos mais belos que a Bíblia apresenta sobre o valor de estudar a palavra de Deus é o Salmo 119. Ali nós aprendemos que nós só podemos adorar e glorificar a Deus com base naquilo que nós conhecemos. Nós temos que saber o que é verdadeiro sobre Deus. E nós só sabemos o que é verdadeiro sobre Deus através da Bíblia. Por isso que o Salmo 119, no verso 66, diz:
ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Precisamos pedir a Deus: Deus, ajuda-me a ter discernimento. E nós não podemos apenas pedir, mas nós precisamos ir à palavra de Deus para que a partir daquilo nós possamos fazer bons julgamentos. Salmos 119 e o 104 diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Glória a Deus! Então, quando nós chegamos na palavra de Deus, nós vamos odiar o pecado. Nós vamos detestar tudo aquilo que Deus detesta. Isso só é possível quando nós temos discernimento. E para finalizarmos, o Salmo 119, o verso 100 diz: sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Olha que coisa importante, irmãos. Discernimento não está atrelado à cronologia. Discernimento não está atrelado ao tempo que você tem de crente, ao tempo que eu tenho de crente. Discernimento está atrelado ao tempo que eu gasto nas Escrituras. Discernimento está atrelado ao tempo que eu gasto com o Senhor. Então, ter discernimento não diz respeito à idade que eu tenho. Muitas vezes nós vemos uma pessoa mais nova que tem mais discernimento do que uma pessoa mais velha. Por quê? Porque tem gastado mais tempo nas Escrituras, tem gastado mais tempo em buscar do Senhor. Então esse é o ponto. Nós precisamos discernir para que nós venhamos a escapar nesses dias maus, para que nós venhamos pensar biblicamente entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, para que nós possamos fazer boas escolhas, para que nós possamos andar nas veredas do justo, para que nós possamos estarmos no caminho da vida eterna. Então que Deus os abençoe e que o Senhor nos dê graça para que nós possamos desenvolver o discernimento. Que a paz do Senhor superabunde a sua vida. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.